Eu queria te pedir para abrir aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Eu quero compartilhar algo com você. Jeremias, capítulo 1. Glória a Jesus. Já conseguiu abrir ou encontrar? Amém? Jeremias capítulo 1, eu quero ler apenas dois versos, verso 11 e 12. Jeremias 1, verso 11 e 12 diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo, Jeremias? Respondi: Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Você pode orar nesse momento por você e pela pessoa que está do seu lado? Amém? Para que o Espírito Santo fale com você, fale conosco hoje. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos nós, a tua igreja, os teus filhos. Ó Pai, nós nos curvamos, nos rendemos à tua palavra neste momento. E eu oro, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar com cada um dos Teus filhos e filhas neste lugar. Eu oro para que de uma forma personalizada essa palavra entre, ó Deus, no nosso coração e cumpra o propósito para o qual o Senhor envia nesta noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, este texto que lemos foram palavras liberadas a Jeremias quando o Senhor o chama para o ministério profético. Logo depois do que eu costumo chamar de o momento de convencimento, aquilo que a gente vê nos versículos anteriores, Deus dá a Jeremias a visão dos versículos que nós lemos. E nessa visão, depois de algumas palavras com o profeta, ele vira para Jeremias e pergunta: Jeremias, o que você está vendo? E de repente a visão espiritual do profeta é aberta e ele olha para Deus e diz: Senhor, eu vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor olha para ele, como nós lemos, e responde: você viu corretamente, Jeremias. E eu te digo que eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Se você lê o texto apenas por ler, parece que a gente não tem uma compreensão legal ou muito assertiva daquilo que Deus queria dizer ou estava transmitindo para Jeremias nesse momento. E é para isso, e é nisto que eu quero começar a nossa reflexão hoje. Queridos, a amendoeira é uma árvore que floresce na primavera, bem no início da primavera. E ela floresce antes de todas as outras árvores. E essa florência começa pelos galhos. Antes que brote folhas, os ramos, os galhos da amendoeira, começam a ganhar uma nova vida. Nesse momento, ela se desponta no início da primavera, entre todas as árvores, aquela que dá o pontapé inicial para a vida nova que traz esse momento. Ou seja, a mensagem que veio à mente de Jeremias nessa visão foi de uma árvore que em todas as primaveras florescia antes de todas as outras. Pega isso comigo. E com esta simbologia, o que Deus estava transmitindo a Jeremias era que ele não dorme. Era que ele estava sempre atento àquilo que falou a nosso respeito. Ele estava tentando dizer a Jeremias: Jeremias, do mesmo jeito que todo início de primavera, a amendoeira, esse galho que você viu é o primeiro a brotar. Eu estou atento a todas as minhas promessas, a tudo aquilo que eu falo com os meus, a toda palavra que eu direciono aos meus filhos. Eu vigio para que essa palavra se cumpra. Eu estou atento em todo o tempo àquilo que eu libero sobre a vida dos meus. Era isso que Deus estava transmitindo para Jeremias, quando ele deu a ele essa visão.
E é interessante, queridos, que quando a gente vai olhar, né, no original, em que mais poderia ser traduzido essa palavra, que na versão que eu li aqui é o vigiando, né? Quando Deus diz que eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, outras traduções usa a palavra zelo, eu zelo, ou eu velo, para que a minha palavra se cumpra. No original, essa palavra pode ser traduzida também como insônia, ou seja, Deus não dorme em relação a tudo que te falou. Maravilhoso isso, né? Durante o tempo todo, Ele está atento, ligadão nas promessas a seu respeito, as promessas que Ele fez a respeito da sua casa. E quando a gente continua, né, procurando na Bíblia palavras onde nós temos essa confirmação, olha só o que diz em Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque assim, como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecundam e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. Amém? Diante disso, nós podemos dizer, queridos, que nós podemos e devemos dar crédito à palavra de Deus, porque Ele vela, Ele vigia pelo cumprimento da sua palavra. Sabe, todas as promessas que tem a seu respeito, a respeito da sua casa, Deus não se esqueceu de nenhuma delas. Quando a gente chega em Tito, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então, a palavra de Deus a seu respeito é uma palavra fiel e digna de aceitação. Eu não sei como está o seu coração diante das promessas que eu tenho certeza que um dia você ouviu de Deus, ou diante da mensagem da Bíblia, porque a Bíblia não é uma caixinha de promessa, é um universo de promessas para você. Eu não sei como você se encontra quando você se depara diante das promessas de Deus para a sua vida, mas eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você, e todas as promessas que Ele fez a seu respeito, Ele está vigiando, Ele está velando para que elas se cumpram. E elas podem se cumprir. Por que eu digo pode? Porque depende. Aí você pode perguntar, mas pastor, depende de quê? E eu respondo, mais de você, mais de mim, mais de nós do que do próprio Deus. Porque até aqui a gente entendeu qual é o posicionamento, a condição de Deus em relação a elas nas nossas vidas. Ele está atento, Ele não dorme, Ele está zelando, Ele fica com insônia se for preciso, né? Para que cumpra, faça cumprir a promessa dele na sua vida. Mas e nós? Nós damos crédito? Nós estamos crendo de verdade nas promessas dele para as nossas vidas? Isso queima no nosso coração, nós temos fé suficiente para interagir com ele, a ponto de fazer com que isso se materialize nas nossas vidas? Queridos, e com isso em mente, eu quero compartilhar com você sobre confessando a palavra, que é o tema dessa ministração, né, nessa oportunidade. E aqui eu pretendo discorrer sobre 2 pontos que considero importante destacar dentro desse assunto, confessando a palavra. Você está comigo? Vamos lá então? E em primeiro lugar eu quero falar sobre a importância de confessar a palavra. Veja isso comigo, é interessante a gente pensar
como a nova aliança, ou na nova aliança, se destaca, né, a questão da confissão. Diferente, queridos, da velha aliança, do Velho Testamento, onde existiam os rituais, na nova aliança somos levados, somos ensinados a confessar para que os benefícios do reino de Deus possam chegar até nós. Acompanhe comigo isso. Na nova aliança, por exemplo, nós recebemos a salvação, o perdão de pecados, a libertação através de quê? Da confissão. Quando é que nós somos salvos? Quando nós olhamos para Cristo, para o seu sacrifício, reconhecemos a eficiência, a eficácia, o poder dele, desse sacrifício, e confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir desse momento, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, vai nos dizer que agora nós temos a vida eterna, e que nós não entraremos em condenação. O que nos leva a esse resultado? Uma confissão. Como que nós ficamos livres dos nossos pecados? Quando somos conscientizados, nos arrependemos e confessamos. Quando somos libertos? Quando nós, de uma forma intencional, identificamos as prisões existente na nossa vida, levamos isso para o Senhor, confessamos as nossas fraquezas e então a libertação vem. Mas existe outro aspecto da confissão que precisamos entender, que é confessar a palavra, que é o tomar posse, onde mesmo vivendo realidade ou uma realidade diferente daquilo que desejamos, diante das promessas. Quando nós olhamos e temos uma convicção, é verdade, a gente ainda não vive aquilo que Deus diz, mas porque nós cremos nele, porque nós damos ou resolvemos dar crédito a ele e a sua palavra, nós confessamos esta palavra acerca de nós e de tudo que envolve a nossa vida em todo o tempo. Isso é confessar a palavra. E eu quero que você entenda que quando nós praticamos isso, você pode achar que é algo sem sentido, mas não é, porque a prática disso, quando você pratica, quando nós praticamos isso, sabe o que acontece? Nós interagimos com o Espírito Santo, com o coração de Deus, e então um ambiente profético é criado. E nesse ambiente a nossa fé é fortalecida. E quando nós nos envolvemos com Deus nessa dimensão, nós temos uma maior possibilidade de atrair o agir de Deus. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E não tem outro caminho melhor do que para alimentar a fé, do que você estar confessando as verdades de Deus a seu respeito. Amém? Quer ver outra coisa interessante? Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantos crêem nisso aqui? Só esses? Quantos crêem nisso aqui? Você viu o que eu li? A Bíblia está dizendo assim, queridos, que Deus, o Pai, te abençoou com algumas bênçãos. É isso que está escrito? Não. Que Deus nos abençoou em Cristo Jesus com todas, irmãos, todas, são todas. Amém? Então você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Agora, se nós cremos assim, e nós cremos, amém? Por que então que na maioria das vezes agimos como se não crêssemos? Vivemos como se não crêssemos. Mas percebe que quando você lê, quando você professa, quando você
proclama essa palavra, parece que alguma coisa é mexida dentro de você? Isso é confessar a palavra, é profetizar a palavra acerca da sua vida, de todas as demandas que você, enfrenta no seu dia a dia. Se você não faz isso, se você não se coloca debaixo dessa palavra e começa a declarar que ela é verdade sobre a sua vida, nós vamos continuar vivendo como se não crêssemos, irmãos. Isso é confessar a palavra. O que precisa ser considerado, queridos, e entendido, é que realmente precisamos confessar. Este ato é um ato de proclamação. E quando a gente faz isso, como eu disse, algo aqui dentro muda. Espera aí, eu posso não estar vivendo todas as bênçãos, mas a Bíblia diz que eu já sou abençoado com todas elas me pertencem. Percebe que muda aqui dentro? E quando essa fé é atiçada dentro de nós, quando a gente menos perceber, o lado de fora começa a ser afetado. As coisas do lado de fora começam a mudar, mas sem mudança do lado de dentro, lado de fora não muda. Pelo contrário, ele só vai piorar a cada dia. Do mesmo jeito que quando muda aqui, muda do lado de fora, se piora aqui, as coisas pioram aqui dentro também. Mais desânimo, mais descrença, mais vontade de desistir, e aí o abismo é sem fundo. Não é verdade? Percebe? Então, eu quero te dizer que você precisa se tornar em alguém que confesse a palavra o tempo todo, a verdade ou as verdades de Deus a seu respeito. Quando somos salvos e nos batizamos nas águas, por exemplo, o que é isso? Nós não estamos confessando publicamente nossa fé em Jesus? Não é isso que acontece? Quando a gente, eu e você, talvez a maioria aqui, um dia ouviu um apelo, e você levantou a sua mão e disse, eu quero Jesus. Naquele momento você estava proclamando, eu tomo posse da salvação que Jesus conquistou para mim no Calvário. Quando você se batiza, você está proclamando, eu morri com Jesus e ressuscitei com Ele, agora eu sou herdeiro juntamente com Ele. Deus, não é isso, queridos? Percebe? Isso precisa existir no nosso dia a dia. Da mesma forma, quando nós proclamamos a palavra em determinada situação da nossa vida, estamos confessando o poder dessa palavra, que é o poder de Deus em nossas vidas. E que sem essa interação entre nós e a palavra, não vai acontecer nada. A Bíblia vai ser apenas mais um livro na sua biblioteca. Percebe isso? Mas quando nós confessamos, queridos, isso muda dentro de nós e começa a afetar o nosso exterior. E eu quero te dizer que isto é confessar. Ou seja, confessar, preste atenção nisso, é quando nós agimos segundo as perspectivas do próprio Deus. Entende? A nosso respeito. O que tem a ver com uma postura de coração diante dele. Senhor, eu posso não estar vivendo, mas porque o Senhor disse, eu creio, e eu tomo posse. Senhor, mais um dia, eu posso não estar vendo ainda e nem sentindo, mas porque o Senhor disse, eu creio e tomo posse. Mas isso não é só um dia, uma semana, precisa ser uma vida de confissão, entende? De proclamação da palavra. E eu quero te incentivar, queridos, a viver isso, sabe por quê? Eu creio em uma igreja que vive um ambiente profético com o Senhor. Entende? Uma igreja que é envolvida no profético o tempo todo, que vive a verdade do Evangelho. Entende? Que não tem apenas momentos com o Senhor, mas tem uma vida de profunda comunhão com o Senhor. Então, eu poderia resumir esse primeiro ponto dizendo para você que confessar a palavra é confessar profeticamente, é tomar posse,
Eu ainda não vejo, não sinto, não tenho, mas porque Ele disse, eu creio, e por isso eu confesso, por isso eu tomo posse. E a gente poderia, queridos, usar o exemplo de um casamento para entender, né, talvez, ou aumentar o entendimento acerca disso, né? Quando é que o homem, os cônjuges, né, numa cerimônia de casamento, toma posse um do outro? Ou tem a legalidade para tomar posse um do outro? Quando o sacerdote, o pastor, ou, né, alguém lá no cartório, faz aquela pergunta: você aceita fulano como seu esposo? Você aceita fulana como a sua esposa? Aí, diante do sim de ambos, olha só, uma confissão, o casal agora se apossa um do outro. Percebe? Irmãos, o nosso relacionamento com Deus diante do Senhor, a nossa vida é conduzida do mesmo jeito. Agora, para contrapor isso, nós precisamos entender também que a nossa negativa, ou a nossa confissão negativa, queridos, ela também funciona. Se você não crê, se você só professa ou só confessa o contrário da palavra, ela também funciona. E muitas vezes, você não fica no meio do muro. Você confessa à luz da palavra, ou você vai confessar à luz das dificuldades, dos problemas, das dores que você está vivendo, das crises que você está passando. A minha oração é para que o Espírito Santo te convença nesta noite do poder da confissão profética. E que você seja alguém, queridos, que seja movido por isso, não importa as circunstâncias, se Deus disse, Ele vai fazer. Se Deus tem uma promessa para você, ela vai se cumprir na sua vida. Você pode dizer amém? E em segundo lugar, eu quero destacar a importância que tem a nossa cooperação com o Senhor. Não basta apenas confessar, eu preciso também cooperar com Deus, para que nesse ambiente profético, o agir dEle, né, possa vir e resolver a minha vida, resolver aquilo que tanto nos atormenta. Querido, se a confissão profética é dizer o que Deus diz, preste atenção nisso, nós precisamos alinhar com isso um agir, um comportamento em conformidade com essa confissão. Porque não adianta você confessar, proclamar, profetizar a palavra e agir ao contrário dela, daquilo que Deus diz. Estão comigo? E isto é ter o mesmo coração com o Senhor. Entende? É estar alinhadinho com o Senhor. E se o nosso coração estiver alinhado com Ele, queridos, nós podemos ter certeza, né, que haverá também uma disposição de cooperação. O que for preciso fazer para que o reino de Deus venha sobre nós, nós fazemos. Quando não há esse alinhamento, a gente não se dispõe a fazer o que Ele espera de nós e o que nós precisamos fazer. Então, nós cooperamos com Deus quando não só professamos, ou profetizamos, ou confessamos aquilo que Ele diz, mas também quando nós praticamos aquilo que o Espírito Santo já nos revelou em Sua palavra, que precisa ser vivido por nós. Quando fazemos o que precisa ser feito, à luz da palavra, quando fazemos o que podemos fazer, ou seja, quando somos obedientes ao Senhor. Você quer ver um exemplo disso? Abraão e Sara. Todo mundo conhece a história, mas permita destacar algumas coisas para você. No capítulo 12 de Gênesis, você já viu isso lá, Deus visita Abrão e Sarai e faz uma promessa a eles. A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Abrão ainda, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Agora olha a promessa: farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Ponto. E termina dizendo: seja uma bênção.
Queridos, veja isso comigo. Deus chama aqui um homem já avançado de idade, 75 anos, casado com uma mulher estéril e também idosa, mais ou menos 65 anos de idade. E para este homem, ele faz uma promessa que faria dele uma grande nação. Se você for olhar de uma ótica humana, como isso seria possível? Ambos já velhos. Sara, além de estéril, tem outra coisa aqui. A Bíblia diz que ela também já havia perdido o costume das mulheres, ou seja, o tempo de fertilidade de Sara já era. Mesmo se ela fosse, se ela não fosse estéril, a probabilidade dela engravidar era quase ou zero, era só um milagre mesmo. Amém? Então, queridos, olha só, Deus faz a promessa. Eu vou fazer de vocês uma grande nação. E o que Abraão e Sara tinham que fazer para que essa promessa se cumprisse? Diante de todo esse quadro tenebroso, ele com 75, ela com 60 e lá vai pedrada, e desse jeito, eles tinham que namorar. Como é que Deus ia dar um filho para esse casalzinho de velhos se eles não namorassem? Concorda comigo? Qual era a cooperação que Deus estava pedindo para Abraão e Sara? Ei, eu quero que vocês namorem muito, vocês vão ter que namorar muito a partir de agora, porque eu vou dar um filho para vocês. Talvez alguns homens aqui adorar uma proposta dessa, né? Mas não foi isso que Deus pediu de cooperação a Abraão e Sara? Agora imagina se Abraão tivesse esse entendimento e olhasse para a velhinha dele, ih, Senhor, olhasse para ele, talvez ih, Senhor, o trabalho aqui não vai fluir muito bem, não. Olhasse para as suas condições físicas. Mas sabe o que eu vejo? Eles cooperaram com Deus. Eu tenho certeza que esse casal começou a namorar, talvez como nunca, na sua velhice, porque tinha recebido uma promessa de Deus. Só que quando você chega no capítulo 16 de Gênesis, passou-se 10 anos, muito namoro, e nada de neném chegar, nada do milagre acontecer. Aí você sabe o que a gente vê lá? Um casal cansado, agora sem esperança. Eu imagino eles depois de 10 anos, eles falando com Deus, ou conversando, meu bem, já tem 10 anos, a gente tem feito o que pode, a gente está trabalhando duro, Abraão, Sara, você sabe que eu estou fazendo o máximo que eu posso, mas cadê o filho da promessa? Irmãos, 10 anos, não foram 10 dias ou 10 semanas, 10 anos tentando. Então agora nós já estamos falando de uma Sara com 75 e um Abraão com 85. Consegue pensar isso comigo? Aí, queridos, diante desse período considerável, já grande, 10 anos de muito trabalho, muita tentativa e nada do milagre acontecer, você encontra eles agora cansados. Sara olha e fala assim, eu acho que está complicado o negócio, não está funcionando. E de repente ela começa a pensar em formas em que poderia ajudar a Deus. Aí você sabe o que aconteceu? Ela olha para Agar, a serva dela, e tem uma ideia. E qual é a ideia? Será que o Senhor não quer usar Agar para nos dar um filho, Abraão? Depois desses 10 anos de muito trabalho, que eu acredito que eles trabalharam, como eu disse, eles se encontravam assim, e ela chega para Abraão, queridos, o desgaste era tão grande, que a própria esposa chega para o marido e faz essa proposta indecente, uma ideia estapafúrdia, Abraão, pega Agar, engravida essa mulher, e vamos fazer do filho dela, o nosso filho. E é interessante, queridos, que parece que Abraão não trabalhou muito com Agar, e de repente Israel aparece. Olha que coisa é isso. Ismael aparece na jogada. Percebe que Deus sempre pede uma cooperação nossa, e a cooperação precisa ser condizente com aquilo que Ele pediu, a promessa que Ele fez.
Se a gente procura um atalho, dá ruim, como deu ruim. Ismael veio, mas gerou muito problema para a família e para a humanidade até hoje. Até hoje existem povos que pagam um alto preço por causa desse momento onde Sara e Abraão se desvinculou da promessa de Deus para a vida deles. Então, queridos, eu quero que você veja com isso a importância de cooperarmos com Deus. Nós estamos falando de um homem que depois dessa recaída, juntamente com a sua esposa, voltou. E aí você sabe o que aconteceu? Ele já com 100 anos, ela com 90 anos, ou seja, trabalharam mais 15 anos. Duro, firme, mas a promessa do Senhor se cumpriu. Agora Isaac veio, o filho da promessa chega. Se eles tivessem desistido, querido, como muitas vezes é o caminho que eu e você, muitos de nós escolhemos. Isaac só veio porque esse casal, diante de todas essas circunstâncias contrárias que os envolviam, resolveram cooperar com Deus, fazer o que tinha que ser feito, o que eles deviam fazer, para que o filho da promessa viesse. Aí eu quero te levar a pensar. Sabe esse problema que muitas vezes alguns de nós enfrentamos no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional? Vai resolver o dia que eu e você, o dia que nós começarmos a profetizar as verdades de Deus e cooperar com Deus, e ser luz no seu casamento, e ser sal no seu relacionamento, e ser um agente de Deus dentro da sua casa. Porque muitas vezes, queridos, nós até cremos, em alguns momentos até confessamos as verdades de Deus, só que confessar a verdade de Deus sem cooperar com Ele, não vai resolver a parada. Sem fazer o que você precisa fazer, não vai resolver a parada. Agora, quando você junta as coisas, o ambiente profético é criado, aí o agir de Deus vem, toma a sua vida e te leva a experimentar o sobrenatural. Eu tenho visto, ou nós temos visto, por exemplo, no decorrer da nossa vida pastoral, casais, queridos, onde ambos querem um casamento que um dia idealizaram com o Senhor. Mas quando você olha, nem o homem nem a mulher quer fazer o que Deus espera que façam. Todo homem quer aquela mulher perfeita de Provérbios 31. Toda mulher quer aquele homem que ama, que a ame como Cristo amou a igreja. Mas o homem não quer ser. O homem quer a mulher de Provérbios 31, mas não quer ser esse homem de Efésios que Paulo fala. A mulher quer esse homem que a ama como Cristo amou a igreja, mas ela não quer ser aquela mulher sábia que edifica a casa, que se submete a seu marido. Percebe, querido? Sabe quando vai acontecer? Nunca. Não vai acontecer, porque sem a parceria nossa e Deus, Ele não vai agir. Não adianta crer numa promessa e até mesmo professá-la, proclamá-la, se eu e você não estivermos dispostos a fazer aquilo que nós temos que fazer. Entende? Eu canso de ver pessoas, por exemplo, pedindo a Deus intervenção na área financeira. Mas Deus pede algo. Deus pede uma cooperação, e essa cooperação sempre vai ser prática de princípios da sua palavra. Honra a Deus com as primícias da sua renda e com todos os seus bens. Percebe? E quando não tem isso, como que Deus vai agir? Não adianta chegar lá e orar na empresa para Deus prosperar. Não adianta pegar a sua conta bancária, abrir o extrato e orar e profetizar. Se não há práticas dos princípios espirituais, é a cooperação que Deus pede da nossa parte. E muitas vezes a gente não faz. E acha que porque Ele é Pai, Ele tem. Ele não vai, não. Muitas vezes nós achamos que Ele tem que fazer. Ele não vai fazer.
Porque Ele espera uma cooperação nossa. Eu até entendo que quando nós não temos saída, Ele dá uma colherzinha de chá. Ele abre uma porta. Tá bom, meu filho, você está me pedindo tanto. Porque aí, queridos, quando nós não temos como praticar algumas coisas, a nossa conversa com Deus muda. Tipo assim, Senhor, se o Senhor me abrir essa porta, eu prometo que vou te honrar. Eu vou te entronizar dentro do meu negócio. E Deus está assistindo. Deus está assistindo o clamor. Deus está vendo o seu clamor, a sua petição. Aí chega um momento, é lógico que Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Mas parece que Ele resolve olhar e dizer assim, tá bom, meu filho, eu vou abrir essa porta para você, mas só para te mostrar que lá na frente, que o seu coração ainda não está alinhado comigo. Deus abre a porta. Aquela pessoa começa bem, ganha dinheiro, é o melhor salário da vida, e quando toma posse daquilo, esquece do Senhor. Aí lá na frente, as coisas começam a desmoronar de novo. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Eu quero que você entenda que isso não é porque eu falhei na minha promessa, é porque você não tem o coração alinhado comigo. E isso tem acontecido com muita gente. Vamos ficar de pé para a gente terminar? Eu quero te levar a pensar quais são as demandas que existem na sua vida. Quais são as áreas da sua vida que você olha e diz assim, eu preciso de um agir de Deus aqui. É no casamento? Deus tem restauração para o seu casamento. Deus tem. Sabe por quê? Porque casamento é a ideia dEle. Aleluia. Família é a ideia dEle. A Bíblia diz que Ele odeia o divórcio. Então não importa o que esteja acontecendo no casal, com o casal, no casamento. Pode estar na pior crise que você já viu falar que alguém passou na vida. Deus tem restauração para o seu casamento, Deus tem cura para o seu casamento. Se você escolher um caminho diferente da cura, da restauração, você precisa entender que você estará indo contra aquilo que Deus espera de você, homem e mulher casado. Você pode até ir, mas entenda que é contra. Você precisa de uma intervenção na sua área financeira? Deus tem intervenção e prosperidade. Você precisa de um mover de Deus no seu emocional? Deus tem cura para o seu emocional. É cura física? Deus tem cura para você. Não importa qual é a sua demanda, a sua necessidade, Deus tem bênção para você. Agora entenda comigo, junto com isso, o Senhor está te falando nesta noite que você precisa alinhar o seu coração em 2 pontos com Ele. Tirar os olhos das circunstâncias e firmá-los na sua palavra. Não importa o que você está vivendo, o que você está sentindo, se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. E Ele está atento, Ele deseja mais do que eu e você, de cumprir a palavra dEle na nossa vida. Segunda coisa, nós precisamos cooperar com Ele. O que você tem que fazer para que esse ambiente profético seja realmente criado a ponto de Deus olhar e dizer, agora eu tenho que ir lá e mudar essa situação? O que você tem que fazer? O foco não pode estar apenas no problema, no desejo de resolver o problema. Ele precisa, pelo menos, ser dividido aqui. Eu vou dar atenção, eu não vou ignorar o meu problema, a minha necessidade. E enquanto eu estou dando atenção a ela, eu estou profetizando, declarando a promessa de Deus. O quadro vai mudar, eu sou curado, o meu esposo é transformado, a minha esposa é transformada, a minha vida financeira é próspera. Eu sou curado. Eu não sou uma pessoa doente, porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades.
Mas junto com isso, o que eu tenho que fazer? Além de professar, de proclamar, o que eu tenho que fazer? Quais são as práticas que Deus espera de nós? Nós sabemos o que fazer. O problema é que muitas vezes não nos dispomos a fazer. E eu quero te dizer com esta palavra nesta noite, sem isso, pouco adiantará se você apenas viver professando, proclamando as verdades de Deus a seu respeito. Percebe que é uma junção, é um ajuntamento. Deus vem e você vai. O ambiente profético é criado e aí o poder dele se manifesta. Eu quero nesse momento fazer uma oração por você. E depois nós vamos ter um momento onde você vai. Eu quero desafiar você neste momento a praticar isso aqui hoje. E eu declaro que isso vai passar a ser um hábito na sua vida. Todos os dias você vai levantar. Não ignore os problemas, mas olhe e profetize sobre eles. Não ignore as dificuldades que você tem. Ore e profetize as verdades de Deus sobre elas. E saia sendo sal, sendo luz, sendo agente de Deus. E nós experimentaremos um avanço extraordinário do cumprimento das promessas divinas nas nossas vidas. Deixa eu orar. E depois você vai orar por você e pela sua casa, pelas suas demandas. Você pode fechar os olhos comigo? Senhor, nós estamos aqui diante desta palavra nesta noite. E neste momento, ó Deus, eu oro por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Pai, eu creio naquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e é por isso que proclamo esta mensagem debaixo da autorização do Senhor nesta noite. E neste momento, ó Deus, a minha oração é para que o Teu Espírito convença cada um dessa verdade aqui. Ó Deus, e que toda resistência que há na mente e no coração dos Teus filhos, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. E que brote, ó Deus, no coração de cada um que está aqui agora, um desejo de profetizar, de confessar a Tua palavra e também de se tornar em cooperadores com o Senhor, para que o sobrenatural divino, para que o Teu reino, ó Deus, venha sobre nós. Eu declaro em nome de Jesus, que todos aqui são libertos de toda mentira, de toda religião, de todo engano, de toda armação do inimigo que tem nos levados a perder essa interação com o Senhor, para a glória de Jesus.